programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. Pessoal da TVJ de São Tomé das Letras, a Karen, o Joel. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, eu tenho uma notícia muito ruim. A Rede GUBEF de Ufologia, o Grupo Ufológico da Baixada Fluminense, encerrou as atividades de rádio deles, aquela Rádio GUBEF. Muito infelizmente, onde eu comecei, a primeira pessoa que acreditou em mim foi o Wagner Vital, para não dizer a primeira e a única no começo. Se não fosse por ele, eu não teria ido a Jô Soares nem nada, porque as pessoas, de uma forma geral, me deram as costas, e ele foi a primeira pessoa a me entrevistar e permitir que eu expusesse minhas opiniões e o meu conhecimento, o que eu queria falar, né? Então, assim, eu deixo meu obrigado ao Wagner Vital, a esposa dele é a Rosângela, né, a filha dele, todo mundo que foi muito receptivo comigo quando eu me apresentei no congresso lá de Nova Iguaçu, e eu fui para o Rio de Janeiro 2 vezes por conta disso, entendeu? E a ufologia fica mais desfalcada, entendeu? Porque infelizmente é muito difícil você viver de ufologia, é muito difícil você manter uma coisa dessa sem patrocínio, sem um apadrinhamento, sem alguma coisa, e muitas vezes as pessoas acabam parando, as que tentaram fazer jornais e canais e coisas desse tipo, a maioria não consegue ir à frente. Eu deixo minha solidariedade aqui para o Wagner Vital, o pessoal da Rede GUBEF, e quem sabe, entendeu? Espero que ele não desista de todo, né? Que ele abra um canal YouTube ou faça um site, não sei, né? Não sei como ele vai fazer, né? Bom, eu vou falar hoje de um caso muito curioso, muito rico, que me caiu na minha mão. Um caso ocorrido em Santarém. Eu não vou citar o nome da pessoa, até porque Santarém não é tão grande, né? E então, talvez eu vou chamar o rapaz de Marcelo, que tá cheio de Marcelo, né? Porque eu não tenho ainda autorização da pessoa para publicar ou não, embora ele tenha me dado um relato completo e até o número de telefone e tudo mais para conversar. Mas como eu não dei prosseguimento, eu não liguei ainda nada e só estou relatando o caso, eu vou repassar para vocês a história muito interessante contada por esse Marcelo de Santarém, que envolve experimento genético, envolve uma abdução bem clássica, mas tem umas coisas de diferente, né? Ele escreve a forma de uma carta, ele me mandou um e-mail, eu vou ler esse e-mail e eu vou comentando. Chico, meu objetivo é obter uma resposta, durante muitos anos me deixa intrigado. Em maio de 1997, eu morava na casa do meu sogro e minhas esposas e meus 2 filhos, Nanã, né? João e Maria. E uma vez eu fui abordado, numa certa noite, por 4 seres, sendo que um tinha a aparência humana e os outros 3 eram demasiadamente brancos. Está vindo muito desse relato, desse ser excessivamente branco, que corresponde à história dos Tall Whites. Cabeça grande, cabeçudos, mas não como um Grey, mas simplesmente uma cabeça alta, né? Vamos dizer, uma testa alta, não chega a ter aquele cabeça-ovo de Grey. Os seres eram brancos e olhos graúdos, né? Ele escreveu olhos graúdos
na linguagem lá deles. Eu não sei muito bem o que seria graúdo para ele, né? Graúdo é assim, graúdo é um olho de Grey, graúdo é um olho humano esbugalhadão, mas de estatura baixa. Eles não falavam absolutamente nada, fitavam a minha direção e eles falavam com a mente para mim, quer dizer, a famosa telepatia, né? Até aí nada de novo. Aí vem com aqueles nomes, né? Meu nome é Darkon. Estou aqui para coletar o seu material, porque um dia o seu planeta será destruído e não restará nada, né? Isso, né? Eu não sei, pelo que eu entendi, ele não viu Grey, ele viu um outro tipo de ser. Mas a alegação do extraterrestre é sempre essa, de que vai haver uma extinção em massa da raça humana, que está a caminho de acontecer, e que a coleta desse material seria inclusive uma salvação de um patrimônio genético humano, né? Então ele fala assim, olha, a gente veio aqui coletar seu material genético porque dentro em breve não vai existir mais ser humano, né? Então toda vez esse padrão se repete, inclusive naquele livro A Vida Secreta do Jacobs, que eu considero o livro de ufologia mais perfeito já escrito, agrada gregos e troianos, agrada a ufologia científica, agrada a ufologia mais espiritualista. Os Greys geralmente mostram inclusive um filme mostrando a terra devastada e o porquê deles estarem fazendo aquilo. Então, seja com sinceridade ou não, a alegação sempre é de que vai haver uma extinção da vida iminente, né, pela poluição, pela superpopulação, pelo mau uso dos recursos. A Terra vai acabar ficando inabitável e o ser humano vai perecer. Então a coleta do esperma seria essa coleta do sêmen e dos ovos seria até um ato de preservação de uma espécie à beira de extinção, muito mais do que por um objetivo pessoal deles, né? Isso é sempre, pelo menos, é claro que, do ponto de vista de muitos ufólogos, os Greys fazem isso por interesse próprio. Esse interesse próprio seria, talvez, mixar os seus genes envelhecidos com os genes de uma espécie mais primitiva, que parece ser o mais óbvio, né? Então, misturar o gene do Grey com o humano rejuvenesce os genes deles. Mas essa história de que o mundo vai acabar é sempre o que eles falam. Eu sempre falo aquela coisa, por exemplo, como foi no caso da Betty Andreasson, que eles mostraram Deus para ela, porque ela era uma evangélica, ela era uma religiosa. Então eles falam assim, não, nós conhecemos Deus, ali atrás daquela porta está Deus lá, né? Quer dizer, nessas horas eles conhecem a nossa fragilidade emocional. Então, por exemplo, a sedução sexual de um ser de uma grande beleza, a fascinação angelical de ver um ser de aparência angelical ou divina, ou a fascinação de encontrar o que seria Deus, entendeu? Ou de estar contribuindo por uma extinção iminente da humanidade, impedir que a humanidade se extingua e deixar um pouco dos seus genes. Tudo vale, né, para você obter cooperação. Então a gente nunca vai saber se eles estão falando a verdade ou não. É impossível do nosso lado aqui, né, presos aqui, saber o que eles fazem realmente com esses bebês híbridos, né? A gente sabe que fazem, a gente só sabe que fazem, e fazem muito. E predominantemente vem para isso, mas a gente não sabe exatamente o que fazem com aquilo. Se é para colonizar outro mundo, se é para voltar para a Terra depois da extinção da humanidade, trazer eles misturados conosco, com humanos, né? Ou se seria simplesmente para preservar a espécie que eles criaram, que eles querem preservar um pouco. De qualquer forma, então eu respondi que naquilo que aprendemos na religião católica era fundamentado na ressurreição. E eu não aceito isso, pois aceito que Jesus Cristo, tudo que Jesus Cristo nos ensinou. Eu não entendi porque para ele não soube me explicar, pelo menos por e-mail, o que Jesus Cristo tem a ver com isso, né? A presença do ET. Eu não entendo porque para algumas pessoas, mais do lado protestante, menos do lado católico,
ficam tão incomodadas com a ideia dos extraterrestres, né? Por que que o extraterrestre seria uma coisa tão horripilante e tão anticristã, né? Que na verdade a vida ela existe na Terra, existe em qualquer lugar, então não deveria ser motivo para tanto alarde. Mas ele falou isso para o ET: eu acredito em Jesus, então isso não pode acontecer. E aí o ET falou assim: um dia vai saber tudo com tu e vós, um dia tu vais saber tudo sobre Jesus Cristo, né? Mas percebi que já estava dominado e não podia mais fazer nada. Quer dizer, gostando ou não, ele não podia mexer o corpo né? Um dos seres brancos colocou um aparelho idêntico a um aparelho de injeção no meu testículo esquerdo. E eu senti uma dor fina, né? Nesse caso, ele foi direto no testículo. Muitas vezes a extração do sêmen é feita por uma espécie de saquinho de sucção que é colocado na cabeça do pênis, e um estímulo erótico faz a pessoa ejacular. Mas em outros casos, como foi no caso do Elias Seixas, inclusive ele foi lá no Jô Soares e até veio com um saco de rãs para o Jô Soares, não sei se o Jô Soares gosta de rãs, foi lá e ofereceu uma porção de rãs. E aí na entrevista do Jô Soares ele falava também que o ET enfiou uma coisa no pênis ou no testículo dele dolorosa, né? Então essa forma de extração não é, essa forma direta no pênis não costuma ser a mais frequente. Eu acho que ela é meio tosca, meio bruta. Então o que mais predomina em abdução é a extração por uma imagem erótica. Aparece um ser de aparência humana que você acha delicioso ou deliciosa e atinge o orgasmo, então tem a ejaculação. Não, inclusive não faz diferença se você é homossexual ou heterossexual nessa hora, porque o sêmen vale igual. Então eu tenho um caso de um rapaz que ele era completamente homossexual e ele tinha um monte de filho Grey, híbrido de Grey. Isso não interferia. E aí ele falou assim: por que vocês escolheram a mim? Eu falei assim: porque você é especial. Especial mentalmente, geneticamente, fisicamente, né? Como que a gente vai saber, né? Mas seja lá como for, eles pegam o sêmen da pessoa, geralmente hoje em dia, vamos dizer, a técnica mais moderna é iludir o indivíduo, né? Com algo que faça ele ejacular e que o sêmen saia da forma normal, né? Pela ejaculação e não por uma injeção. Mas no caso deles fizeram vamos dizer, sacanagem. Então ele disse assim que ele sentiu uma dor fina, como se fosse uma agulhinha, né? E de repente eles sumiram do nada, mas a dor continuou. Quer dizer, a abdução em si foi rápida, mas a dor ficou como sequela e prova, né? Eu acordei minha esposa, contei tudo para ela, e ela disse que eu estava dormindo de mau jeito, então me aquietei e dormi. Pela manhã eu fui tomar banho e na hora de tirar a cueca senti que a mesma estava colada no testículo e tinha um sangramento. E quando eu descolei, saiu bastante sangue. Quer dizer, é como se tivesse um curativo ali. E colou na cueca, quando ele tirou a roupa, aquilo começou a sangrar violentamente. Chamei minha esposa e aí sim ela realmente entrou em pânico. E até porque a gente não sabia nada desse negócio de ET, ela pegou só um algodão para estancar o sangue. E mesmo assim, em Santarém havia um racionamento de energia e nós dormíamos do lado de fora do quintal por causa do calor, né? Zona norte. Me lembro muito bem que no dia 25 de dezembro, que é o aniversário dela, né? E no dia 26, quando eu fui deitar, quer dizer, no Natal, né? Fui agasalhar meus filhos, mas eu fui contra a minha vontade, saí da minha rede, o pessoal lá dorme em rede, e fui olhar para o céu, e lá havia um objeto de bom tamanho, que acendia e apagava as luzes na forma de triângulos, numa luz idêntica à luz de um fogão de gás. Quer dizer, ele sentiu o famoso chamado, né? Ele sentiu a necessidade de sair da rede que ele estava deitado, sossegado, para olhar para fora. Tinha um UFO lá esperando,
que ele descreve como se fosse um fogo de gás. Você acende aquele fogo de gás no escuro, tem aqueles vários foguinhos azuis, né? E ele descreve com pequenos triângulos azuis em volta de um círculo, né? E aí ele fala assim, uma luz cintilante. Chamei minha esposa e meu filho para olharem comigo, e quando a minha esposa a viu, ela saiu correndo para dentro de casa do meu sogro, desesperada, até porque já estava grávida do meu terceiro filho. E eu e o meu filho, o mais velho, né, ficamos olhando as luzes até se distanciarem e assumirem numa velocidade de um piscar de olhos. E eu achei que aquela apresentação era para mostrar que tinham vindo na minha casa coletar mesmo tal material. Esse é meu ponto de vista, né? Que seria uma confirmação de que realmente é uma coisa de ET, de que aquilo, tanto que a mulher vê, né? A mulher que no começo estava incrédula, vê o UFO, né? Eu sei de casos, por exemplo, de que às vezes às vezes o ET não faz nada, às vezes ele faz. Se você desdenhar do caso de uma pessoa, e às vezes isso de alguma forma enfurece os ETs. Eu lembro que eu tinha uma amiga minha que falava que não acreditava, e ela foi numa vigília ufológica, e ela acendeu um cigarro, pôs o pé em cima do carro, assim, em cima do painel do carro, e falou assim, essa bobagem, esse delírio, né? E de repente, o UFO, uma bola de fogo se formou em cima do carro e pairou, e quando parecia que ia explodir em contato com o carro, ela se desintegrou, se apagou, né? Então, por exemplo, talvez fosse um pouco para mostrar para a mulher e para o filho que aquilo era aquilo mesmo. Na minha opinião, não tanto para ele, também para ele, provando que era uma coisa ET, mas também para que a família respeitasse ele mais, né? Para que talvez a família estivesse achando que ele é lunático, né? E aí é porque as pessoas acham mesmo, né? Então, na vida comum, as pessoas comuns acham isso, entendeu? Até outro dia, eu estava numa festa, veio uma criancinha de 4 anos e falou assim, tio, o que foi? É verdade que meu pai disse do senhor? Eu falei assim, o que foi que seu pai disse? Ele disse que o senhor é doente mental e precisa ser tratado, né? Eu falei assim, sim, é verdade, eu sou muito perigoso, você devia ficar muito longe de mim, né? Falar o quê? Né? Então foi isso aí. Aí eles falaram assim, que eles ficaram olhando a noite toda, depois disso, ele foi morar num bairro mais afastado ainda, e trabalhava numa fábrica perto da casa. Ele saiu do plantão às 7 horas, imagino que da noite, e tinha, não, 7 horas da manhã. Então, ou seja, ele fazia período noturno. E quando ele chegou lá, o cidadão esperava por ele, dizendo que era um peregrino, uma pessoa em trajes meio de mendigo, dizendo que era um peregrino que precisava de ajuda. Pedi para ele se sentar, ele foi gentil, num banco fora de casa, fui lá dentro, peguei 1 quilo de açúcar e café para tomar com ele, ainda teve a gentileza de tomar com o mendigo. Isso é inconcebível em São Paulo. É mais fácil você ver um UFO do que você ver uma pessoa em São Paulo tomar café com o mendigo. Esses são os costumes, acho que do norte, sei lá, as pessoas são mais hospitaleiras. Aqui isso não existe, né? Um detalhe, ele não me encarava. A pele dele era aveludada, limpa e muito delicada para ser um peregrino. Quer dizer, para ser um andarilho, um mendigo, ele tinha uma pele muito bonita, né? Achou meio estranho, mas o cara tinha uma boa aparência, né? E aí o que aconteceu? Num clima quente como o nosso, ele não tinha o perfil de um peregrino. Quer dizer, as pessoas no norte, se elas andam na estrada, elas têm a pele marcada, queimada, curtida. Ele tinha uma pele muito bonita, estranho, mas estava tudo bem. Ele me respondeu, olha que interessante,
E aí quando foi mais ou menos umas 7h30, terminamos de tomar o café, ele se levantou e saiu na rua e largou o açúcar, né? E eu chamei para ele, para entregar o tal do açúcar. E ele me respondeu: esse açúcar servirá melhor a outro peregrino. Olha que bonito, quer dizer, provavelmente era um ET disfarçado, né? De aparência humana, como que ele já tinha visto antes, que foi lá, não sei porquê, né? Isso pode ser isso, ou pode ser até um holograma, pode ser um reptiliano, outra coisa, um pleiadiano, sei lá, mas numa forma holográfica. E aí ele falou assim: eu não preciso desse açúcar, deixa isso para outra. Os extraterrestres detestam desperdício. Os extraterrestres detestam pessoas que jogam coisas no chão, que compram comida e não comem, que deixam as luzes acesas desnecessariamente, que desperdiçam água. Eles são profundamente ecológicos, porque eles vêm de mundos onde as coisas são muito bem contadas. Então, por exemplo, toda forma de desperdício, ele não pegaria o açúcar para jogar no mato, como muito mendigo costuma fazer. Você dá uma comida para o mendigo, ele finge que gostou, quando ele chega na esquina ele joga no lixo. Eu já vi isso muitas vezes, já vi acontecer muitas vezes. O verdadeiro humano mendicante faz isso. Esse ser não, ele tinha uma sabedoria, uma pureza. Então ele falou assim: não, deixa isso para outro, eu não preciso. Né? Nem ia comer aquilo. Não ia servir nem para levar para o laboratório deles. Eles não têm interesse nenhum naquilo. Né? Humanamente pensando, eu aceitaria aquele açúcar. Se você estivesse numa viagem de estrada, você ia certamente pegar o açúcar. Fui em todos os vizinhos perguntar se tinha aparecido alguém se apresentando como peregrino. Mas ninguém tinha visto nada, em pelo menos 10 casas vizinhas. Quer dizer, porque os pedintes lá... Isso tem ainda no interior aqui de São Paulo. O pedinte toca de casa em casa, né? Da rua inteira. Não sei, uma pessoa que seja muito mal-humorada, ele não toca, mas ele sabe mais ou menos quem são as pessoas generosas, eles vão de um em um, né? E nas 10 casas não tinha ninguém, não apareceu peregrino nenhum, né? Isso me lembra aquela história do estranho homem da rodoviária. Quem leu o meu livro, nem muita gente não leu o meu livro, me pergunta. Quando eu estava lá em São Pedro, eu encontrei um homem de manhã voltando para São Paulo, nos bons tempos que eu podia viajar bastante. E o homem estava lá e começou a falar assim: eu sei quem você é, eu sei que você cheira ET, eu sei o que você veio fazer aqui, né? E aquilo foi me assustando muito. E ele falou assim: aqui você vem atrás deles, eles que moram por aqui, né? E ele começou a falar assim: sabe, um dia você vai, antes de eu saber que eu era o cracker e tudo mais, ele falou assim: um dia você vai saber que você fez uma coisa muito errada e que você vai se envergonhar muito do que você fez. Quando você realmente tiver a dimensão do que você fez, você vai se envergonhar muito. E ele começou a falar uma série de coisas sobre mim que ele não poderia saber, né? O que ele não deveria saber, mas sabia, né? Aí você pode perguntar assim: será que o ET é um ET entrante que toma o corpo de um humano comum, porque aquele era um humano comum, né? Ou se é uma forma holográfica? A gente pode estabelecer as duas hipóteses. Poderia ser uma forma holográfica de um extraterrestre que põe um holograma para parecer com uma outra pessoa, porque esta pessoa, que é o estranho homem da rodoviária, eu acho que eu nunca falei isso nos diálogos cósmicos, eu encontrei ele, eu descobri quem ele era, entendeu? Ele vive numa cidade de interior realmente, eu encontrei com ele e ele não era nada daquilo, absolutamente nada daquilo. Ele não era contatado, ele não sabia nada sobre a minha experiência ufológica, ele não via ET, negou, para mim negou tudo. Se ele tinha contato, ele negou na minha presença na segunda vez. Você não sei do que está falando, não sei quem você é, entendeu? Mas é legal para a gente conhecer, acho interessante esse assunto aí, mas... entendeu? Eu fiquei extremamente decepcionado. Então eu acredito que ele foi usado por um ET para fazer uma mensagem naquela hora,
foi um momento de entrante, não acho que foi um holograma. Porque eu encontrei aquele homem, eu cruzei com ele numa cidade, falei assim, é você, né? Ele falou assim, eu já te conheço. Eles conhecem de São Pedro, ele lembrava que conhecia de mim, que me conhecia da rodoviária, mas ele não lembrava que tinha falado aquilo. Eu falei assim, mas meu rapaz, você disse isso. Não. Eu não disse nada disso, o senhor tá doido, né? Eu sei que eu não estou doido, foi muito forte e inesquecível. Então aconteceu a mesma coisa com esse rapaz aí de Santarém, que eu estou chamando de Marcelo, né? Depois do que aconteceu, que em 2014, no dia 8 de setembro, eu estava em casa deitado na rede, ouvi uma voz que me falou claramente: a exploração do pré-sal vai custar tragédias terríveis para o planeta. A Terra vai ficar vulnerável e a partir desse dia vamos sofrer as consequências. Uma advertência para não explorar o pré-sal, talvez porque mexa nas placas tectônicas. Dias depois estávamos em Santarém, em Santarém de volta no Pará, né? E dois franceses que estudam fenômenos, o fulano e a fulana, não vou falar nomes porque pode ser cruzar dados, foram procurados para contar que de fato ele já havia havido, os geólogos já tinham ouvido comentários de alguns cientistas que existe um certo risco na exploração do pré-sal com relação à estabilidade das placas e tudo mais. Ele fala assim: estou te enviando esse relato porque gostaria de obter uma resposta. Não fala essas coisas para parecer, muito menos para tirar proveito nenhum. Tenho certeza que não. Vi sua reportagem na Fátima Bernardes, achei muito legal, obrigado. Marcelo da Silva, que você queira falar. Bom, é o seguinte, eu não tenho a resposta, entendeu? Por exemplo, também não sei se o pré-sal é uma coisa perigosa. Gostaria que os cientistas, se tiver alguém que entenda de geologia, possa me dizer se explorar o pré-sal possa ter alguma consequência nas placas tectônicas, ou causar uma tsunami, um abalo sísmico, entendeu? Uma ruptura, né? Eu não sei, assim, eu nunca ouvi falar que isso aconteça, né? Eu também não sei por que ele está falando isso. O que eu sei é que, por exemplo, que os extraterrestres, a coleta de sêmen dele é uma coleta de sêmen que foi diferente da normal, que não foi aquela coleta por ejaculação, foi por injeção, né, dentro do testículo, que é uma coisa bastante menos comum, né? E esses seres com aparência humana pode ser um disfarce, entendeu? Por exemplo, o fato do peregrino e o primeiro ET ter cara de humano normal, porque, por exemplo, os reptilianos muitas vezes eles aparecem encapuçados, porque eles sabem que a aparência deles assusta muito. Ou eles aparecem numa forma... Eu também, por exemplo, quando eu fiz a minha regressão hipnótica, eu também não lembro direito da cara do Gray, porque eles fazem um apagamento de memória para que você não consiga lembrar da cara deles, talvez porque aterrorize muito, ou talvez porque eles não queiram mesmo ser identificados. Então, assim, por exemplo, tomar uma forma de um humano bonito, simpático, ou uma mulher bonita, simpática, é fácil para eles, né? Em vez de optar por o capuz, que seria mais verdadeiro, talvez esses aí tenham optado por uma holografia, né? O que eu acho curioso é que, por exemplo, há muitos anos eu não ouvia caso como Elias Seixas de coleta do sêmen diretamente no testículo. Isso não é comum. Geralmente o que a pessoa tem é uma espécie de sonho erótico, né? Onde ele vê uma mulher muito bonita, um homem, o que seja, e acaba, né, atingindo o orgasmo, tá? Bom, eu agradeço o relato aqui do Marcelo de Santarém, né, que não é Marcelo, tá? Se ele quiser que eu revele o nome dele, eu coloco. E agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado. E a nota triste do começo que eu falei, do fim da GUBEF, realmente me aborreceu muito, entendeu? Para mim, para mim é motivo de luto, entendeu? Porque realmente eles fizeram muito por mim. Entendeu? Então aqui eu deixo meu muito obrigado. Ok? Pessoal, Chico Penteado, namastê.